Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos, como sempre, mais uma vez, estou aqui para que possa compartilhar a palavra de Deus convosco, o propósito de Deus convosco. Então, estou aqui para compartilhar com isso, antes de entrar no assunto do tema de hoje. Então, hoje vou tratar sobre a morte espiritual, relação consigo, a morte espiritual, relação consigo. Mas antes de entrar no tema que vou tratar hoje, gostaria de fazer um pedido que se inscreva no meu canal para que me ajude a crescer o meu canal e esse meu trabalho seja visto no YouTube. Estou fazendo alguma coisa e também penso para que coloque like para visualizações. E o meu canal, com colocar que estará já me ajudar a ser mais visualizado, estará já me ajudar a fazer o trabalho para compartilhar o propósito de Deus que tem com homens. Outra coisa, quando tem dúvida do assunto, está disponível colocar os comentários, sempre estarei a responder os comentários. Ok, vamos sobre o assunto de hoje que quero tratar aqui. Então, hoje quero falar sobre a morte espiritual, a relação consigo mesmo. Então, já existe 3 vídeos que já tratei sobre a morte espiritual. Esse é o quarto vídeo. O primeiro vídeo tratei a morte espiritual, a relação com Deus. Tratei lá, expliquei como um homem está morto espiritualmente diante de Deus. O outro vídeo tratei sobre a morte, que é o segundo, tratei sobre provas da morte espiritual. Tratei de como é que podemos ter certeza quando estou morto, quando alguém está morto espiritualmente. E o terceiro vídeo tratei o vídeo relacionado com morte espiritual, relacionado ao diabo. Falei como é que uma pessoa está conectada à sua morte espiritual com o diabo. Então hoje vou falar sobre a morte espiritual relacionada consigo mesmo. Quando falo comigo mesmo. Quando falo quando é que uma pessoa está morta espiritual e está relacionada consigo mesmo. Então vou tratar de 3 pontos fundamentais que vou te provar quando é que uma pessoa está morta espiritualmente consigo mesmo. Então são esses assuntos para trazer propósito, para fazer entender quando os pecadores estão mortos espiritualmente, quando estão consigo mesmo, quando estão mortos espiritualmente religiosos consigo mesmo, quando estão mortos espiritualmente consigo mesmo, também cristão terão um conhecimento que já se observa desse assunto, porque infelizmente tem pessoas que são crentes, mas ainda apenas por fazer parte da igreja, mas continua a ser morto espiritualmente. Se não está morto espiritualmente, parabéns, estar a ajudar outras pessoas que ainda estão mortos, descobrir quando que chamamos pessoas estão mortas, estar a ajudar a dizer a essa pessoa que está morta espiritualmente, que precisa de Jesus, que ele para que saia dessa vida da morte espiritual consigo mesmo. Quando tratamos sobre a morte espiritual consigo mesmo, vou tratar esses 3 pontos. Esses pontos vou fundamentar muito, vou tratar esse assunto, vou basear quando é que uma pessoa está morta consigo mesmo. Então vou tratar 3 pontos fundamentais, que esses pontos são pontos que vão acompanhar o vídeo todo. Então que também possa acompanhar o vídeo todo para que compreenda esses pontos que faz consigo, é morte espiritual consigo mesmo, é a parte humana. Ok. Deixa lá para o livro de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Mas antes de entrar em Efésios capítulo 2, versículo 3, eu quero fazer, quando falamos a morte espiritual consigo mesmo, estamos a falar do homem estar morto, não fisicamente, ele estar morto espiritualmente consigo mesmo, significa ele está morto no seu interior. Então ele está morto na parte interna, não a parte externa, porque a parte externa é morte física, a parte externa é o corpo que morre, que perde a vida. Então, mas aqui estou falando da morte consigo mesmo, a parte interna. A morte espiritual está relacionada com o homem interior que está morto, o seu interior, que o homem está morto dentro de si mesmo, o homem está morto por dentro, não por fora. Então são esses pontos que vou provar quando que está morto consigo mesmo. Ok, vamos lá. Efésios
Vou trabalhar no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3 hoje. E vou resolver só para defender, mas vou trabalhar com dentro desse. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 3 diz assim. Diz assim. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo os desejos da nossa carne, seguindo os desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecidos filhos da ira. Então, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, antigamente também nós éramos assim mesmo. Aqui não vou tratar, então o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Efésios, como é que era o seu estado. Isso era antes dele vir em Cristo, o seu estado de arcação ao Cristo. Não é isso que eu vou tratar aqui, mas que o apóstolo Paulo estava a falar para a igreja, de Efésios. Então, mas não estou para tratar isso, estou a tratar para a morte espiritual, para te provar quando que uma pessoa está morta espiritualmente consigo mesmo. Então, vamos lá nos pontos desse versículo. Primeiro ponto, dissemos quando uma pessoa está morta espiritualmente, está de acordo com a sua natureza humana. Então, morte espiritual, que é 3D, é 2-3D, diz assim. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre satisfazer as vontades da nossa carne, seguindo os desejos, pensamentos, como éramos por natureza merecido a ira de Deus. Então, o pastor Paulo diz, era por natureza merecido a ira de Deus. Então, quer dizer que a morte espiritual está relacionada com a nossa natureza humana, está relacionada com a nossa natureza, o homem interior. Então, o homem, naturalmente, por sua natureza, está morto espiritualmente, se diz que a ira de Deus está sobre ele. Por causa do quê? Porque o homem, por si mesmo, quando ele nasce, já nasce morto espiritualmente, como falo nos vídeos anteriores. Então, por si natureza, a sua natureza por si mesmo, então a sua parte interna, a sua parte interior por si mesmo já está morto o homem. Então significa o homem só por existir, ele já está totalmente morto espiritualmente. A sua existência do homem, ele vem neste mundo quando já está morto. Então ele por existir por si mesmo já está morto. Então está morto o homem por nascer, existe vida, mas em espírito interior está morto. Então isso vou trazer para a compreensão, mas o que isso da parte interior e espírito morto, porque pode ficar muito difícil essa palavra, dificultar. Vou tentar simplificar essas palavras, ok? Deixa ela para simplificar, deixa ela trabalhar assim. Primeiro ponto, falamos da natureza humana. A natureza humana do homem por si mesmo, aqui estamos a falar da parte interior. Na parte interior do homem, estamos a falar o seu coração, para que tu perceba claro. Então, o coração do homem está completamente morto consigo mesmo. Porque quando o homem cria Deus, ele criou com o Espírito no Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus soprou o seu Espírito no homem. Quando Deus soprou o Espírito para que o homem no seu Espírito tenha conexão com Deus. Mas como o homem interiormente já está morto, estamos a dizer, o Espírito do homem ou o coração do homem já não tem conexão com Deus. Então o homem por si mesmo já está morto. O problema não é Deus, o problema é o homem. O problema não é Deus que ele impede para se relacionar, é o homem que já não tem como ter contato com Deus, é o homem para que já não tem comunicação com Deus, porque está morto interiormente. É como, por exemplo, quando tu usa telefone e depois chega o tempo do telefone, quando o telefone se estraga, não acende a iluminar esse CD, não acende, sabe, significa o telefone tem já a própria caixa do telefone, mas o telefone está estragado interiormente, pessoa não aceita se mexer funções, pessoa não aceita se abrir a imagem de telefone, porque está estragado interiormente, que fizeram informática ou som técnico informática, não importa. Então eles entendem que chama-se parte lógica. Então a parte lógica na área informática chama-se
é matéria que tu consegue ver, mas não pode tocar. A parte física é matéria que tu consegue ver, que é hardware, que consegue ver e também consegue tocar. Então, a matéria lógica é software que tu consegue, consegue ver, não pode tocar. Então, o homem, quando falamos da morte espiritual, estamos a falar da parte software, estamos a falar da parte do homem que software não pode, quando se estraga, não pode conseguir ver aquelas imagens como televisor, quando se estraga, não tem como para visualizar aquelas imagens que estão dentro do televisor, tanto os canais de televisor, tanto os programas de televisor, porque o televisor estragou-se por dentro de si mesmo, então não estragou por fora é caixa. É como o homem, ele por si mesmo, o corpo é uma caixa, por seu interior ele está morto. Estamos a dizer, quando está morto, o homem por sua parte interiormente, por sua natureza decaída, então ele já está totalmente, completamente, não tem como ter conexão com Deus, não tem como ter ligação com Deus, porque está morto interiormente. Então a morte espiritual é uma reflexão da parte interior. Estamos a dizer, a morte espiritual começa na parte íntima ou na parte interna. Então essa parte interna não tem como ter conexão, ligação com Deus. Como falei, quando um telefone está estragado, não tem como ter aquela conexão com o teclado, como o televisor, quando está estragado, não tem como ter conexão com o remote. Então, é da mesma forma, quando o homem está morto, o problema não deixa como o televisor, o problema no televisor, no remote é televisor, porque o televisor estragou, não tem como ter conexão. Então, me fazer como Deus não tem como para se relacionar como fazer com Adão e Eva para conviver com todo, por causa da desligação. O homem está desligado na parte interior, o homem está desligado na parte que Deus colocou em termos com o Espírito. Por Deus, quando fez o homem, no Gênesis capítulo 7, Deus colocou o seu Espírito, então Deus fez o homem depois da matéria, depois soprou o seu Espírito e tornou-se a alma vivente. Então aquele Espírito de Deus que soprou é aquele Espírito que era para ter conexão com o homem, era para ter conexão com Deus. Então foi aquele espírito que tinha o homem seu interior de Deus para conseguir se relacionar com ele como Adão e Eva. Mas quando o homem desobedece, então dizemos que é da parte da natureza humana, é da parte interiormente, e quando é a parte interior, depois o homem já logo nasce morto e desconectado do seu interior, desconectado, não está conectado do seu espírito, não está conectado do seu interior para que consiga se conectar com Deus. Então a fala de conexão está dizendo que não tem acesso o espírito do homem para que se relacione com Deus, pois está morto, não está não tem como para estar apegado em Deus, porque está morto espiritualmente, não tem como para que se envolva nas coisas de Deus, porque está morto espiritualmente, não tem como para que sirva a Deus, porque como está morto espiritualmente, não tem como para conhecer Deus, porque está morto espiritualmente, não tem como para andar nos caminhos de Deus, porque está morto espiritualmente, não tem como para agradar a Deus, porque está morto espiritualmente, não tem como para andar nos caminhos de Deus, porque não tem como para se conectar. Da mesma forma que acontece o televisor foi feito com determinado, foi criado, foi feito televisor para transmitir programas, para transmitir canais, para transmitir música, mas por causa de televisor se estraga, não tem como para conectar aqueles canais, não tem como para conectar os programas dentro do canal. Também o homem, como foi feito com Deus para se relacionar com ele, mas por causa do pecado, o pecado estragou o homem, é como desligasse o homem. O pecado desligou-se o homem, quando o pecado, a morte espiritual desliga-se o homem por consigo mesmo. Quando desliga-se o homem consigo mesmo, não tem como para se conectar com Deus, porque Deus fez o homem para se conectar com ele. Então isso chama-se morte espiritual na parte interior. Então a primeira parte estamos a dizer, a morte espiritual está relacionada consigo mesmo. Então estamos a dizer que é o homem que perdeu a conexão, é o homem que perdeu a ligação, é o homem que perdeu como não tenho como para me conectar. O meu espírito não está aceso, o meu espírito não tem mais acesso em Deus, está morto espiritualmente.
Então, desculpa. Então, a morte espiritual é esse ponto da primeira parte, falta da conectação um homem com Deus. Então, o homem precisa morrer a si mesmo. Estamos a dizer que o problema está no homem. Ou, como eu disse, o problema está no televisor, não está no remote. E também o problema não está em Deus. O problema não está em Deus, está no próprio homem. O homem, por causa da morte espiritual, por ser naturalmente, ele não conhece Deus. Então, muitas coisas acontecem, muitos acabam de desacreditar em Deus, acabam muitas questões. Então, muitas coisas que acontecem. Então, o primeiro ponto é a morte espiritual na parte interior, na parte do coração do homem, no espírito do homem. Então, está morto, não tem como se relacionar com Deus por causa do homem em si mesmo que está desligado, que está morto por si mesmo. Não tem como o homem funcionalidade de seu interior, o seu interior estragou-se, foi eliminado por sempre, morte espiritual. Então, é isso que faz com que o homem não pode ter como para se relacionar com Deus por causa as igrejas dizem estamos a relacionar com Deus, não estão se relacionando com Deus, eles estão pensando, eles estão muito espiritualmente, não tem como para se conectar com Deus. Por Deus, quando faz o homem, faz para que se conectasse. Por Deus faz o homem faz o corpo, depois só para o espírito que Deus coloca no homem era para se conectar com ele, precisa de ver todas as coisas que existem na face da terra, não tem espírito, por isso não se conecta com Deus, por isso não se relaciona com Deus, por isso não conversa com Deus, por isso não tem nenhuma relação com Deus, por não ter conectação com o espírito. Mas quando Deus cria o homem, ele sopra o seu espírito, porque aquele espírito era para se conectar com ele. Ele se chama-se que o homem perdeu esse espírito, perdeu esse contato, essa ligação. Essa é a primeira parte. Então, mas pode trazer coisas claras também. O primeiro ponto é mas pode trazer coisas claras para que perceba quando uma pessoa está muito espiritual. O primeiro ponto a fazer para que percebesse a parte interior por si mesmo, que o homem é si mesmo que está morto, está desligado. Então, para a segunda parte. E por isso, por estar desligado, o homem não tem contato com o mundo espiritual. Então, deixa lá falar a segunda parte. O Efésios capítulo 2, versículo 4, 3b. Diz assim. 3. Anteriormente, todos nós vivamos entre eles, nessa parte que quer, satisfazendo as vontades da nossa carne. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Então, o homem, ele agora vive para a sua natureza. O homem vive para si mesmo. Quando Deus cria o homem, criou o homem para viver para ele. Mas agora o homem vive para a sua carne. Quando ele diz satisfazer a sua carne, dizer, o homem, quando está morto espiritualmente, fica ligado com Deus, ele passa a viver para si mesmo. Pensa que diz que satisfazer as vontades da sua carne, está a dizer que ele está pronto para alimentar seus desejos. Está pronto para fazer aquilo que exige a sua carne. Está pronto para fazer aquilo que exige o coração dele. Está pronto para fazer aquilo que está relacionado com o coração dele. Está pronto, porque aqui fala carne, estou falando do coração, porque não quero entrar muito em detalhes nesse tipo de coisa, nem quero entrar nesse tipo de desejo, não. Só quero fazer percebendo que Deus, quando cria o homem para que ele vivesse para Deus. Pense, Deus colocou o homem com objetividade para ele, mas o homem, quando morre espiritualmente, depois perde a conectação, uma ligação, depois ele passa a querer viver para si mesmo. A morte espiritual nos leva a querer viver da jeito como nos agrada. É preciso, existe aquela expressão, não me diz assim, para não viver para agradar a ninguém, o que se quer é você ser feliz. Então, com outras palavras, você está dizendo, se preocupa a si mesmo, não se preocupa com outras pessoas. O que é importante é você ter a sua felicidade. O que adianta você se satisfazer outro depois de ter mata. Isso significa, é um dizer, é me dizer que o homem passou a querer viver para si mesmo.
Sim, é impossível para agradar a todos, isso está bem claro. Mas só que a maioria, o nosso egoísmo, queremos viver para a nós mesmos, queremos viver aquilo que nós achamos que é bom, queremos viver aquilo que nós achamos que é melhor. Quando estamos a vivermos aquilo que queremos nos agradar, estamos a dizer, já não quero ideia de ninguém, não quero ouvir ninguém. Se uma pessoa me traz um conselho, esse conselho contradiz aquilo ali que é a minha vontade, que contradiz aquilo que é o meu desejo do meu coração, que contradiz a minha expectativa, que contradiz aquilo que esperava, então esse homem não vou seguir o conselho dele, que a maioria é esse que está, erros que cometemos por causa de nós queremos viver para nós mesmos. Isso eu estava a tentar falar um pouco para que percebesse como é que funciona também no mundo, mas não é isso que eu quero chegar, não quero chegar. Vai chegar sobre a morte espiritual. Então, a morte espiritual, segundo o passo, nos leva a nos conectar de acordo com nossos desejos. Nos leva a nos conectar com os nossos prazeres, com nossos planos. Nos leva a nos conectar a aquilo que quer satisfazer nosso coração. Deixar dar exemplos claros para entendermos sobre a morte espiritual. Quando diz que nos leva para agradar a nossa carne, nem podemos agradar a Deus com palavras concretas, por causa da morte espiritual não tem como para agradarmos a Deus, só podemos agradar a nós mesmos, podemos agradar a nós mesmos, podemos agradar a nossa natureza, o homem interior, podemos agradar a pessoa, podemos agradar a nós mesmos, não podemos agradar a Deus, por causa da morte espiritual. Ele diz que vive para satisfazer os desejos, vive para seus desejos, vive para sua vontade, os desejos carnais, mas não é essa parte que quer falar muito mais. Deixa entrar Romanos capítulo 8, versículo. Não, desculpa. 8, versículo 9 diz essa palavra de Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Isso é, mas qualquer é outro, se eu não estou enganado. Deixa eu ver se não posso me perder. É outro de 9, sim. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Estou-me a perder no que está acontecendo. Ok, aqui eu quero, desculpa. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Desculpa, é outro. Eu falei aqui, coloquei o versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 1. Anda diz que quem vive dominado pela carne não tem como para agradar a Deus. Anda estamos a dizer assim, o homem por causa da morte espiritual, não quer falar o homem dominante com o carne, esse tipo de coisa, não quero tentar trazer aqui, dizer que o homem vive para si mesmo. Anda também a dizer que por causa da morte espiritual, como falei lá, como fala o tema central, é a morte espiritual consigo mesmo. Então a morte espiritual ela faz com que o homem vive para si mesmo. Como aqui diz Romanos 8, diz que vive dominado pela carne. Que é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então estamos a dizer, o homem, por causa da morte espiritual, ele passou a ser dominado com seus desejos, ele passou a ser dominado a si mesmo. Então a morte espiritual faz com que o homem ele vive para agradar a si mesmo, como diz que o homem dominado não pode agradar a Deus. Estamos a dizer, o homem por causa da morte espiritual já não reúne as condições para agradar a Deus. Então o homem por causa ele de estar morto no seu interior espírito, que não tem como para agradar a Deus. É por isso os pessoas do mundo não têm como agradar a Deus, pecadores, eles tentam fazer certo por causa da morte espiritual, principalmente os religiosos, que eles tentam fazer o melhor para Deus. Eles de verdade sempre estão mortos espiritualmente, eles não entendem o que estão fazendo, não estão a agradar nem sequer 0,1%, não estão a agradar a Deus, porque eles fazem tudo de acordo com a carne. Então ele siga as orientações da sua carne, ele siga as orientações dos seus corações, ele siga as instruções das suas instituições. Deixa eu te dizer uma coisa religiosa para entender uma coisa. Quando se fala, vou falar um pouco da igreja religiosa dos muçulmanos. Quando se fala do Muhammad escreveu um livro para ser orientado dentro da igreja, os muçulmanos. Então ele estabelece regras que obedeçam à carne, obedeçam à sua natureza. Por exemplo, diz que um homem pode casar 4 mulheres
e acima de 4 mulheres que podes conseguir no momento. Então isso para dizer que ele fez uma lei, dizer que está estabelecendo uma igreja de Deus, é quando ele baseou de acordo com os desejos do coração dele para a satisfação das suas necessidades físicas. Não entendeu? Estou dizendo, profeta Muhammad, ele escreveu o livro que é o Corão. Diz: o homem pode ter 4 mulheres de acordo com suas capacidades, mas de fato tudo se baseou por causa dos desejos dele carnais. Então a morte espiritual que o homem interior sempre nos leva depois para nos agradar a nós mesmos. Estamos a dizer, fazemos aquilo que nos agrada, aquilo que nós esperamos, nos leva a fazer aquilo que nós esperamos, sentimos, que desejamos, que necessitamos. Então isso é a morte espiritual. Como Roma diz, que é dominada em cá não tem como para agradar a Deus. Deixa eu dar exemplos simples na Bíblia, quando fala da morte espiritual que vive para agradar nós mesmos. Deus, por exemplo, estabelece os princípios para o povo de Israel. No Antigo Testamento dizer que o povo de Israel, eles podiam casar entre eles, e cada tribo, o povo de Israel não podia casar com outros povos, os povos que não foram escolhidos por Deus. Mas o rei Salomão foi casar a filha de Faraó. Estamos a dizer, o rei Salomão não seguiu o princípio da lei de Deus, de que o homem pode casar entre eles, entre eles da comunidade do povo de Israel. Foi casar, foi porque ele por causa ele quer agradar, agradar o seu príncipe, quer agradar o coração dele, quer satisfazer, porque achou bonita a mulher do Egito, achou mais bonita as mulheres dos Egípcios, achou bonitas as mulheres de Moabita, muitas mais. Ele casou várias mulheres de outros países. Então, mas tudo para dizer que ele fez porque já agradar o coração dele. Então, a morte espiritual nós, na verdade, não fazemos para alguém, fazemos para nós mesmos. Quando ele não vai dizer, não fazemos para depois Deus qual fez, o homem fez o espírito para se conectar com ele. Então, o homem fez para logo, tinha para fazer para Deus, mas pelo contrário, o homem passou a fazer para si mesmo. Então, essa é a morte espiritual. Quando fala das religiões, todas as religiões, na verdade, todas as coisas que estabelecem que se basearam de acordo com seus desejos carnais. O homem pode fazer isso, não pode fazer isso, porque isso isso aqui, porque as mulheres são muito, estão fada do homem, para os homens são pouco, tem a ver muitas mulheres, mas mulheres. Então, pode dizer que são baseados nos fatos. Seu desejo. Estamos a dizer, a morte espiritual deixa o homem falar mais alto do que a Deus. As religiões, qual faz religião? Estou falando das religiões que não têm Deus como Senhor Salvador, Cristo como Senhor Salvador. Então essas ideias se basearam das suas situações, dos seus corações, dos seus desejos para implementar. Quando fala da morte espiritual, por exemplo, a igreja que eles usam o nome de Cristo, mas são mortos espiritualmente. Como? Eles usam o nome do Cristo para satisfazer seus desejos. Então, eles usam o prego em nome de Cristo. Esses pregadores que são falsos profetas, são falsos líderes, são falsos apóstolos, são falsos mestres, são falsos pastores, são falsos evangelistas. Então, usam o nome de Cristo para agradar a si mesmo, não que se baseou nos princípios de Deus. Pois estão morte espiritualmente. O falar do nome do Cristo não é o resultado da pessoa estar vivo. Não é o resultado de que o Espírito de ter conexão com Deus. Eles fazem para basear de suas necessidades, porque eles estão com fome, que alimentar da igreja. Ele quer manipular a igreja, quer burlar a igreja para que consiga sustentar suas barrigas. Então a morte espiritual nos leva no segundo ponto, baseamos dos nossos desejos carnais, nos basear da nossa vontade, do nosso coração, nos basear dos nossos prazeres, nos basear daquilo que nós precisamos. Então, muitos os recursos nos baseamos de acordo com nossas carnes.
É por isso que quando se trata da morte espiritual, a pessoa quer viver para estar feliz, não importa que prejudica o seu próximo, por causa ele está pronto, está disposto para satisfazer a si mesmo. Por isso chega aqueles princípios que muitos que gosta de dizer, amor, já não sinto nada contigo, pá, vamos lá divorciar, cada um é livre, porque a pessoa quer seguir os prazeres, os desejos dele, está a seguir os desejos dele, cara está a seguir a sua paixão, está a seguir muitas coisas. Perder o prazer, esse tipo de coisa. Então isso chama-se a morte espiritual. A morte espiritual que nos leva. Tudo é para mim. O correto é para mim. Não fazemos para Deus, fazemos para nós mesmos. Não beneficiamos a Deus, beneficiamos a nós mesmos. Não fazemos para dar resultado a Deus, fazemos para dar resultado a nós mesmos. Não fazemos por causa de Deus, fazemos por causa de nós. Isso chama-se, então, para satisfazer as nossas vontades, satisfazer nos prazeres, então se chama-se morte espiritual. Por mesmo quando dissemos a morte espiritual, nós somos mortos por natureza, interiormente, e que é o coração segundo, e que e o coração fala também espírito, só fala coração, é o próprio nosso espírito interior que está morto. Segundo pode que falamos por causa da nossa natureza, da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, do nosso coração, e seguimos, fazemos, alimentamos, sustentamos. Então a morte espiritual nos leva para fazer todos os meios para sustentar os desejos, para usar, manipular, para agradar os desejos, para seguir tudo. Nosso coração que diz, isso chama-se morte espiritual. Vamos no terceiro ponto. Perdão. Aí mesmo, no Efésios capítulo 2, versículo 3, que é C. 3 é B ao mesmo tempo, mas vou dizer C. Diz assim: seguindo os desejos e os pensamentos. Então, e os pensamentos também. Deixa eu ver. E os pensamentos. Então, a morte espiritual nos leva também a nos relacionar com nossos pensamentos. Quando Deus faz o homem, sopra o seu espírito, Adão, ele tinha os pensamentos, estava conectado nos pensamentos de Deus. Ele não seguia os pensamentos dele, seguia os pensamentos de Deus. Estamos a dizer, quando Deus pusemos orienta Adão, que deve fazer, Adão fazia Adão com os pensamentos, ele não se baseava nos seus pensamentos, ele não criava os pensamentos dele para favor dos projetos de Deus, ele esperava dos pensamentos de Deus, pois estava disposto para fazer de acordo os pensamentos de Deus. Mas a morte espiritual nos leva a nos basear nos nossos pensamentos. Quando fala dos pensamentos, nos leva a nos basear do nosso ponto de vista. Nos leva a nos basear da nossa razão. Nos leva a basear daquilo que achamos melhor. Nos leva a basear daquilo que pensamos é certo ou dissemos que é certo. Então a morte espiritual nos baseia nos pensamentos. Se tu observa no livro de Mateus capítulo, deixa eu ler um pouco esse versículo para que entendesse um pouco. Mateus capítulo 15. Deixa lá, Marcos capítulo 7, versículo 21. 7, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. 7, 21 diz assim. Diz Jesus: pois do interior do coração do homem vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adúlteros, as cobiças, maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vem dentro do homem. Então, a morte espiritual, a Bíblia diz que todos os maus pensamentos, isso aqui não quer falar de maus pensamentos, estamos a dizer que o homem se baseia todo das suas ideias.
dos seus pensamentos, as ideias estão no pensamento próprio do homem, um processo de análise. Quando Deus faz o homem para que esteja dentro dos seus princípios, os pensamentos do homem estavam conectados dentro dos princípios de Deus. Mas a morte espiritual nos leva a nos conectar com nossos pensamentos. Não estou dizendo para você pensar, porque nós fomos criados como raciocínio, nós somos raciocínio, nós somos pessoas, nós somos animais, como dizem, somos animais, a diferença é por causa de raciocínio e racional, isso não existe, animais são animais, pessoa é pessoa. Não fomos criados. Você, por exemplo, eu para estar aqui, é que pensei, não posso fazer nada sem pensar. Pensei, tem que acender o telefone, tem que ligar o telefone, se ligar o telefone, significa é que não tem como ligar o telefone para fazer o que é sem pensar, tem que pensar. Pensei, tem que ter caderno aqui, tem que ter Bíblia, tem que ter o que é tudo isso, é pensamento, não estou falando disso, estou falando de uma morte espiritual relacionada, um pensamento relacionado com a morte espiritual. Pusemos que vai fazer, amanhã precisa ter esse pensamento. Não estou falando de morte espiritual relacionada com os pensamentos. Anda a dizer, uma pessoa por causa da morte espiritual, ele acaba a seguir os seus pensamentos. Não importa se são pensamentos positivos, não importa se são negativos, porque há pessoas que vivem de pensamento negativo. Por exemplo, vamos dar exemplo, a pessoa diz assim, epa, eu não preciso servir a Deus agora. Eu preciso primeiro organizar a minha vida, construir um futuro, ter melhor. É bom construir um futuro, é melhor ter boa vida, é melhor procurar bom emprego, é bom se formar, é melhor ter vida à luz. Mas o problema é que os pensamentos dele primeiro vão me organizar, quando depois vou ir atrás de Deus. Anda para dizer, tá vendo? São os pensamentos que vai de acordo à vontade dele. São os pensamentos que vai de acordo com a visão dele. São os pensamentos que vai de acordo com os planos dele. Então ele não coloca Deus prioridade, coloca prioridade a si mesmo. Coloca a prioridade daquilo que está na mente dele, coloca a prioridade daquilo que acha, coloca a prioridade daquilo que acha que é melhor, e coloca a prioridade daquilo que acha que vale a pena. Então isso chama-se conectação da morte espiritual. Então a morte espiritual nos leva a contradizer os pensamentos de Deus. Então a morte espiritual toda nos baseamos nos pensamentos, nos baseamos na nossa imaginação, nos baseamos no nosso ver, no nosso entender. Por isso acabamos buscar da nossa forma, da várias maneiras. Por causa da conectação da morte espiritual relacionada com nossos pensamentos. Pensam nossos pensamentos. Deixa eu ler um versículo aqui no Efésios capítulo 4, versículo 17. Estou falando, é mesmo, é sobre três pontos. O terceiro ponto que está relacionado com nossos pensamentos, que nos baseamos com nossos pensamentos, a nossa morte nos baseamos no nosso ponto de vista. Efésios 4, versículo 17 diz essa palavra de Deus. Assim eu vos digo, no Senhor insiste que não viva como os gentios, que vivam na neutralidade dos pensamentos. Andar que vivemos na neutralidade dos pensamentos. Andar quando vivemos na neutralidade dos pensamentos, vivemos nos pensamentos inúteis. O que é pensamento inútil? Vivemos nos pensamentos. Todo pensamento, não importa é positivo, é negativo, no momento que é um pensamento que excluímos a Deus, esse pensamento se torna inútil. Porque eu quero ser empresário, deixar investir é bom, mas para se quando Deus vir depois, esse pensamento se torna inútil. A Bíblia diz que vive na inutilidade dos pensamentos. Então acabamos, a morte espiritual nos leva a viver nossos pensamentos, que nossos pensamentos acabam se tornando inutilidade por causa da morte espiritual. Quando digo os pensamentos acabam se tornando, não trazem nenhum valor, nem trazem nenhum valor qualificado com um projeto de Deus. Acaba a ser pensamento inútil, desqualificado, pensamento reprovado, pensamentos que não concordam com Deus. Por isso a morte espiritual nos leva a conexão baseada nos nossos pensamentos. Por isso tu vais encontrar, quando por exemplo encontra
é contra os judeus nos tempos da caminhada de Jesus quando estava aqui na terra. Foram próprios os judeus que mataram Jesus, que entregaram nas mãos de Pilatos, Então os pensamentos deles é porque eles se baseavam dos seus pensamentos, do seu fato, do seu ver. Então eles não quis entender Jesus, dos seus pensamentos disseram assim: pá, nós vamos lhe matar. Da forma quando diz, a pessoa diz, pá, quando uma pessoa rouba, temos que matar, se basear dos seus pensamentos inúteis. Então, pessoal, quando uma pessoa rouba, temos que fazer a justiça para própria nossas mãos, se basear dos seus pensamentos inúteis. Quando uma pessoa que infelizmente aqui é África, fala isso aqui é África, principalmente aqui é Moçambique, infelizmente, quando como posso dizer, quando um homem traído por mulher, então o homem diz para minha mulher me trair, eu vou matar aquele homem com aquela mulher. Então são os pensamentos inúteis, pessoal. A mais coisa que damos te leva para as coisas inúteis. Quando dizemos inúteis, te leva a coisa que diz que eu não posso permitir isso acontecer, se vou matar. Então a pessoa acaba de desgraçar a sua vida. Mulheres também, quando diz assim, e que infelizmente também nessa parte da mulher diz assim, como dizer, se meu marido para me bater, vou queimar com óleo. Se meu marido me bater, vou lhe envenenar. Então são os pensamentos inúteis. Então estamos a dizer, faz a pessoa para agradar a si mesmo, para trazer a satisfação para si mesmo. Sabemos que está no perigo, a pessoa mulher tem que se defender, não estamos contra, mas já tem idade de pensamento, tem que colocar a colher de óleo, não assim, se vê para não estar dar para mesmo que não bíblico, para se separar, sabe disso aí. Mas tem pensamento inútil, vão lhe queimar. Andas para dizer tudo isso por causa da conectação da nossa morte espiritual. Estamos a dizer tudo, fazemos para nós mesmos, não fazemos para Deus. Porque estamos mortos espiritualmente, acabamos de fazer de nosso ponto de vista. É como que diz quando mataram Jesus, quando Jesus Cristo, quando Pilato dizer que esse homem é inocente. Então os judeus começaram entre Barabás com Jesus Cristo, disseram que escolhe, que é os judeus disseram que escolhemos Jesus Cristo, mas eles sabiam que Jesus Cristo não cometeu o crime, que era o maior criminoso, era Barabás, mas por causa dos pensamentos inúteis, eles queriam realizar os seus desejos, ver Jesus morto, então ele acabar de deixar os pensamentos dele em processo, ainda não pode escapar de Jesus. Porque quando nós temos desejos, acabamos de usar um processo. A nossa meta, a maioria, depende da cor do nosso desejo. Muitos não entendem esse tipo de coisa. Deixa eu dar exemplo. Se uma pessoa hoje se tornou, vamos dar exemplo, se tornou cantor, se tornou engenheiro, se tornou deputado. Só não estou falando de pensamento inútil, estou falando de coisa para entendermos que nós somos resultado do nosso coração, daquilo que nós planejamos. Se tornou, conseguiu realizar o teu sonho, significa para o seu desejo do coração, depois do teu desejo, começa já o teu pensamento trabalhar com o processo do desejo. Começa a dizer assim, ok, para eu ser advogado, o que devo fazer? Tenho que me formar, tenho que estudar, tenho que matricular, tenho que fazer o que esse tipo de coisa. Então a pessoa começa a mente processar de acordo com o seu desejo. Não estou falando de trabalhar, então trabalhamos por causa de barriga. Come on. Estou falando da pessoa que consegue realizar algo que quer. Anda para dizer, estamos a ver, todos os desejos, como diz que para todos os adultérios, todo homicídio, todos inveja, procede, meus pensamentos. Estamos a dizer que para o resultado que faço o meu próximo é o resultado do meus pensamentos. Se tiro o alegria do meu próximo é o resultado dos meus pensamentos que estavam no meu coração. É o resultado do meu desejo, do meu desejo trabalha com o processo, com a mente, porque o coração tem que trabalhar junto com a mente. O coração, a mente sem o coração não tem como trabalhar. Estamos a dizer, a própria mente para trabalhar depende do coração. Assim, a mente por si mesma já está funcionando a gávea do qual sobre 24. Os médicos dizem que só uma pessoa só por um minuto já tem mais 120 palavras, seus pensamentos. Não estou falando dessa forma. Você pode não falar, pode não fazer nada, mas você sempre está a pensar. A mente pensa, é um processo.
A mente por si mesma é processo, não para de processar, é algo natural, normal. Não dá para dizer, não, mas não estou a dizer o resultado que eu faço, tudo do efeito da malidade, parte do meu coração, aquele processo. Existe um acidente. Não estou falando desse tipo de acidente. Não, quando fala dessa forma, às vezes fugir um pouco do sonho, quer fazer só para entender, porque vai começar a se condenar, vai começar a se julgar. Não. Imagina, por exemplo, você está andando de carro para bater o alguém morreu. Isso não está no teu coração, você está dizendo não queria matar. Você está andando na estrada, infelizmente, que faz parte da nossa natureza. Acontece de repente, o descuido que acontece, a pessoa entrou na estrada, daquele bateu e morreu. É um acidente, acontece. Isso não estava no teu coração. Você não programou aquela coisa, não processou, você não estudou como é que vai matar aquela pessoa. É um acidente, só estou falando para que as pessoas entendessem. E existe aquela coisa que, por exemplo, chegou a pessoa te provocou do nada, começa a te insultar, você também pode perder o controle, começa a insultar aquela pessoa. Isso não estava no teu coração. Só que a pessoa te insultou naquela hora do nada, ficou nervo, perdeu o controle, acabou também a insultar, acabou de dar palavras que não podia falar, nem parece que para. É você que é mais que é respeitado, ou te conhece de bom caráter. Não estou falando dessa forma. Estou a dizer que tudo fazemos. Está no processo do pensamento, está no coração, depois o pensamento começa a processar aquele plano, começa a planejar os pensamentos, mas não quer falar dessa técnica, como que funciona o pensamento, quer fazer entender, quer dizer, que a morte espiritual está relacionada com a nossa natureza interior, tá? E depois assim que está conectado com a nossa natureza, ou está relacionado com a nossa natureza interior, pois estamos mortos, acaba a queremos satisfazer os nossos próprios desejos. Acabar a querer satisfazer nossos próprios desejos, acabamos de nos levar a passar a processar sobre o assunto relacionado com nossos desejos. Processamos, trabalhamos dia a dia após de acordo com o nosso processo. Feito os pensamentos inúteis de que forma, não importa os pensamentos positivos, no momento que tu sabe, não quer saber nada de Deus, tens pensamentos inúteis. Não importa o nível que tens, a educação, não importa o caráter, não importa, porque existem pessoas boas. Então isso é a morte espiritual. Deixa ela ver a hora. Ok, yeah. Deixa ela para fechar. Assim. Então, quando trago essa palavra, trago para mostrar que você está morto consigo mesmo. Pecadores todos que não foram justificados estão mortos espiritualmente consigo mesmo. Para de seguir os teus desejos, para de seguir seu orgulho, para de seguir sua razão, para de seguir seu entendimento, para de seguir a tua cabeça, não para de processar nisso. Religiosos também estão mortos espiritualmente. Morte espiritualmente consigo mesmo, as doutrinas que foram a atração do homem que está relacionado com o homem morto espiritualmente, com o homem ele próprio decaído na sua natureza pecaminosa, acabou se basear com seus desejos carnais, acabou se basear com seus desejos que ele deseja, não estamos a falar somente de desejos prazerosos, é um desejo que deseja, por exemplo, uma pessoa que gosta de ser Deus. A pessoa que se sente ser Deus, a pessoa que gosta de deixar uma história marcante para deixar que vou dizer para sou um Deus. Sou o homem dominador do mundo de conhecimento. Só hoje assim. Escreve livros para religiões. Por dizer, aquele é o fundador da igreja, visão baseou das suas visões carnais. Desejo de seus corações. Começou a processar. A pessoa primeiro diz que por que fala que tipo de visão, doutrina, a primeira coisa, meu desejo, eu que seguir isso. Começa a processar. Vamos dar exemplo assim, eu dizer assim. Quer trazer o Jesus, o Arcélio? Vou começar já a fazer. Como é que eu posso fazer Jesus, o Arcélio? Como posso fazer as pessoas me reconhecer que eu sou Jesus? Então, começar a fazer a minha mafia e começar a processar. É que já está no meu coração. Pelas coisas palhaçadas, estamos a ver, aqui temos Jesus, África. Está relacionado com a morte espiritual interior consigo mesmo. Própria essa pessoa faz, essa pessoa está morto. Então isso aqui é muito importante. Os crentes também entendemos, temos que entender quando que uma pessoa está morta espiritualmente.
que tu tá a falar, a pessoa tá a ouvir, o curandê tá a falar, está morto espiritualmente consigo mesmo, acaba a seguir aquilo que entende, até isso é outro vídeo, se eu não falei, um espírito estar possuído lá. Começa a falar revelações que pá, pensa que a pessoa porque pai Deus, não Deus, nada. São esse tipo de coisas. Profeta powerful, esse tipo de coisa. Está morto espiritualmente. Foi buscar lá para conseguir fazer bolada no ministério da igreja. Pregadores pregaçadas. Então, estou aqui para terminar aqui. O importante é isso que sabe, quando está morto espiritualmente, se não está morto espiritualmente, está de parabéns, então que possa ajudar o outro que sabe estar morto espiritualmente, para mostrar quando maior sua necessidade é morto espiritualmente, assim ele mesmo, essa pessoa está morto espiritualmente, e fazer perceber para que ele saiba no perigo, o objetivo principal do propósito Deus que tem como quer que seja salvo. Que seja salvo da sua morte espiritual. Seja salvo do estado do homem que se encontra a si mesmo. O objetivo de Deus é salvar todo homem, é salvar os religiosos, salvar os crentes, e salvar também os pecadores. Esse é o objetivo principal de Deus. Que obrigado, Deus possa os abençoar a todos. Obrigado por me acompanhar até aqui e compartilhar. Será uma benção diante de Deus e me estarei a me abençoar. Obrigado.